Você já se pegou contando um projeto incrível para alguém e logo depois sentiu como se a energia desse projeto evaporasse? Como se aquilo que era tão empolgante dentro de você perdesse o brilho, a força e a urgência? Durante muito tempo a gente ouviu que não se deve contar os nossos planos por causa de inveja, de olho gordo. Quem nunca ouviu? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E sim, existe sim uma parcela de verdade nisso aí. Mas essa é só uma camada bem superficial do porquê o silêncio é algo tão poderoso. E não é sobre o outro, não. Não, é sobre você. Olá, meu nome é Maíra Rizuchark e esse é o seu mais novo canal predileto, sim. E eu, gente, tô fazendo esse vídeo aqui agora do meu apartamento novo. Sim, depois de toda a mudança, de tudo feito. E o que eu mais ouvi essa semana foi: nossa, Maíra, mas eu nem sabia que você tava se mudando. Gente, como assim? Foi pra onde? Pois é, gente, eu resolvi parar de me sabotar. Porque quando você divide algo que ainda está em processo de gestação, seja um sonho, um insight, uma ideia, uma movimentação, um sonho de mudança de casa, você está abrindo mão da sua própria energia de materialização. Você está expondo uma semente que ainda não criou raiz, gente. A semente está lá debaixo da terra. É como se você ficasse desenterrando essa semente para mostrar, gente, olha aqui, ó. Eu plantei, eu plantei. Aí põe ela de novo. Aí aparece outra pessoa, oi, ela nunca vai brotar dessa forma. E quando isso acontece, essa energia que antes estava concentrada começa a se dispersar. E falar, gente, é um ato de criação, o poder da palavra. Quando você conta algo, mesmo que só em palavras, você ativa um circuito químico no corpo. Vem a dopamina, sim, vem o entusiasmo, mas gente, aquela dopamina barata, sabe? A dopamina falsa, aquela dopamina é, 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 sem constância, sem consistência. Ela vem, gente, em forma de uma vitória emocional antecipada. É como você receber um troféu sem ter corrido a prova. Você sente que já conquistou algo, porque você foi lá e falou para outra pessoa. E por isso, gente, na maioria das vezes você acaba não conquistando. Essa antecipação emocional drena a sua força, porque o que você recebeu foi só um alívio momentâneo, uma empolgaçãozinha barata, não a construção sólida daquilo que deseja. E pior, tá? Ao verbalizar, você convida outras frequências a entrarem no seu campo. Às vezes, até de pessoas que você ama. Sim, mas as pessoas que você ama, elas podem sim fazer mal, mesmo de forma inconsciente. Pode ser até de pessoas que te admiram, só que essas pessoas têm medos, carregam histórias, traumas que não são seus, crenças, paradigmas que não te pertencem. Só que por conta do emaranhamento quântico, por conta do seu campo que você abriu ali naquele momento, você começa a repensar o seu projeto, as suas ideias, com as lentes da outra pessoa. E aos poucos, gente, você começa a se distanciar daquilo que era tão embrenhado, que era tão genuinamente seu. E o tal emaranhamento quântico, gente, ele acontece lá no subconsciente, mas ele se manifesta aqui, no campo físico. Ou melhor, ele acaba não se manifestando, porque toda a tensão criadora acabou indo ralo abaixo. E aí entra algo que venho percebendo com mais profundidade ao estudar consciência, frequência, relações. Inclusive agora que eu tô assistindo os vídeos estudando sobre a aliança divergente. E a aliança diz que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. A nossa vida é feita de vínculos. E muitas vezes aquilo que não anda porque tem uma energia estagnada num relacionamento. E às vezes, gente, esse relacionamento nem é com a pessoa que tá aqui, em carne e osso, viva. Pode até ser com uma pessoa que já morreu, ou um ancestral seu que você nunca conheceu, ou até mesmo com a sua criança interior. E esse tipo de emaranhamento acontece muito com as pessoas próximas a você. E esse tipo de emaranhamento acaba acontecendo muito com as pessoas que são mais próximas de você. As pessoas, sim, que você tem ali uma dependência emocional, ou pessoas que têm dependência emocional com você. Que acaba indo por um viés contrário quando falam sobre inveja, olho gordo, porque você sempre associa a pessoas que não são próximas a você, pessoas que não te amam. Essas outras pessoas mais distantes, são pessoas que podem ter inveja de mim, só que, gente, não é bem assim que acontece. Sim, quanto mais vínculo afetivo, mais chances de ter esse emaranhamento, de ter
ter esse ruído emocional no meio dos seus projetos. Porque essas pessoas que te amam, essas pessoas que te conhecem, essas pessoas que te querem bem, elas querem você do jeito que elas te conhecem, no lugar que elas te reconhecem. Quando você cresce, quando você avança, quando você brilha, isso pode soar como um abandono para alguém que está vinculado a você emocionalmente, entende? Pode parecer que você está indo embora. E mesmo que não seja racional, mesmo que não seja consciente, mesmo que essa pessoa diga que tá torcendo por você, o campo dela pode segurar a sua expansão. Não por mal, mas por medo. Medo de te perder, medo de ficar para trás, medo de mudar também, porque as pessoas têm medo, sim, de sair ali da piscininha de cocô delas. E é por isso que manter silêncio sobre os seus planos não é sobre medo de inveja, é sobre maturidade energética, é sobre proteção. É sobre entender que há projetos que precisam ser amadurecidos no escuro, como uma semente que precisa criar raiz primeiro, antes de brotar. É sobre você aprender a se nutrir da sua própria vibração, sem depender da aprovação ou da validação do outro. É muito, gente, sobre romper um ciclo de autossabotagem. Essa autossabotagem inconsciente, que a gente sempre volta lá e quebra a cara. Quantas vezes você já contou algo esperando, no fundo, que alguém apontasse as dificuldades só para você ter um motivo para desistir? Quantas vezes você usou o olho do outro, os óculos do outro como justificativa, quando na verdade quem perdeu a fé foi você mesmo? Quantas vezes você entregou no colo de alguém o poder de validar aquilo que só você poderia sustentar? Gente, isso aqui é muito pessoal, tá? Durante a minha jornada, eu já perdi muitas ideias, muitos projetos contando antes da hora. Eu falava do desejo antes de criar a estrutura. Eu abria o meu coração para quem ainda estava vibrando no medo. E eu achava que o erro era do outro, que a culpa era da tal inveja, da negatividade da pessoa, até entender que a energia só escapa se eu permito. A proteção não vem do silêncio por medo, mas é o silêncio, gente, por amor. Amor ao que ainda está nascendo. Amor ao invisível. Amor ao que ainda não se materializou, mas já pulsa dentro de mim. Porque a partir do momento que você já deposita uma intenção, aquilo já está se formando. A gestação já começou. Hoje eu entendo que há momentos em que o silêncio é a maior forma de respeito que você pode oferecer ao seu próprio processo. Porque no silêncio você se ouve melhor. No silêncio você ouve o seu eu do futuro querendo se comunicar com você. No silêncio você ouve melhor a sua intuição. Você ouve o seu duplo quântico ali. Você ouve até a sua criança melhor. No silêncio, você não precisa se explicar, se justificar. No silêncio, você constrói, você tem mais foco. E quando o tempo certo chegar, você não vai precisar contar, porque o mundo inteiro já vai ver. Igual que aconteceu com a minha mudança. Então, gente, se você sente que você está atrasado nos seus resultados, se algo não está fluindo, talvez seja a hora de olhar para suas relações. Que esperas ainda te prendem? Dependências emocionais estão sutilmente segurando seus passos. Com quem você ainda está tentando provar algo? Silencia, mas não por medo, por sabedoria. E lembre-se, gente, aquilo que é só seu precisa primeiro ser amado no escuro antes de florescer na luz. E se você quer começar a trabalhar mais o seu subconsciente nesse escuro, nesse silêncio, você precisa conhecer a minha ferramenta Códigos das Deusas. O link está aqui na descrição. É um trabalho de reprogramação mental com ressonância arquetípica que vai fazer esse trabalho no escurinho, ali, no silêncio, ali na encolha, enquanto você está dormindo, descansando. Ele vai estar ali, o Códigos das Deusas vai estar ali trabalhando no seu subconsciente. E quando você acordar, já no dia seguinte, gente, na primeira noite, você já vai se sentir uma pessoa com mais permissão, uma pessoa mais pertencente ao mundo, ao filme da vida que você tá aí escrevendo, que você aí tá desejando. Então, ó, já clica aqui e aproveita também para você entrar na minha comunidade gratuita, aperte o reset. Eu tô esperando vocês lá, gente. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. E ó,